Eu vou falar aqui um pouquinho hoje sobre Redis. O brinquedinho dos bancos de dados, mas é um brinquedo que ajuda bastante a nossa vida quando o assunto se diz respeito a cache. Eu já começo o slide apresentando o problema que a gente quer resolver. E o problema em questão é consultas, porque sempre que a gente chama o nosso banco de dados, seja ele qual for, um banco de dados relacional ou mesmo um NoSQL, que busca dados no disco, essa consulta tem um tempo de resposta maior do que uma consulta que seria feita direto em memória, na RAM. E imagine que você tem uma consulta relativamente simples aí para fazer, num cenário supondo que você está num e-commerce. Imagine que você tem aí a consulta de listar as categorias do seu e-commerce, que é uma consulta relativamente simples. Você vai lá no banco, supondo que seja um banco relacional, e lista as categorias por nome e ID. Um select simples, bastante trivial de se fazer. Supondo que seu e-commerce não tenha infinitas categorias, isso provavelmente não vai ser muito custoso, correto? Bom, depende. Por que depende? Porque existe uma coisa chamada Black Friday. Para quem trabalha em e-commerce aí e já imaginou esse cenário, onde teu e-commerce vai ter picos de acessos. Então, até uma consulta simples acaba se tornando muito custosa para o seu banco de dados. Então, você está ali fritando o seu HD para trazer uma informação que poderia ser cacheada. A pergunta é, como podemos cachear? E aí, a gente tem a possível solução como sendo o Redis. Redis é uma solução para cache que foi inventada por um italiano lá por volta do ano de 2009. O nome dele é Salvatore Filippo, se eu não estiver enganado. E essa solução agora é open source, na verdade sempre foi, mas é mantida por uma empresa de mesmo nome do Redis, chamada Redis Lab. E ela é focada especificamente em cache. Então, o Redis muitas vezes é chamado de um banco de dados em memória, mas eu gosto de enquadrar ele mais como uma ferramenta para nos auxiliar a fazer cache. Então, o que é que a gente vai fazer para solucionar o problema anterior? Onde a gente precisava ficar fritando o banco de dados a cada novo acesso que estivermos tendo ali no decorrer do dia, ou no decorrer do momento do pico de acesso ali na nossa possível Black Friday. A gente vai no banco de dados consultar apenas uma vez as informações que a gente está precisando pedir e vai jogar essas informações no Redis. Para da próxima vez que a gente precisar acessar essa mesma informação, a gente buscar direto do Redis e não ir no banco de dados fazer uma consulta que seria um pouco mais onerosa. Então, se tem no Redis, a gente pega do Redis, se não, a gente busca no banco de dados e põe no Redis. Mas, tá, o que é que é esse treco aí chamado Redis, como eu instalo ele, para que ele serve, é o que a gente vai ver ao longo dessa palestra. Vamos detalhar um pouquinho melhor. E aqui eu dei duas possíveis soluções para tentar instalar o Redis. Se você tiver no Ubuntu, versões mais recentes, você consegue instalar ele direto do repositório. Caso contrário, se você tiver num Windows, por exemplo, saiba que o Redis não tem suporte nativo para Windows, porque ele foi desenhado para sistemas operacionais com um layout mais Unix. Então, ele funciona bem no Mac, funciona bem em distribuições Linux, funciona nos BSDs, mas no Windows, que é o diferentão da coisa, ou você usa o subsistema, ou usa algum tipo de virtualização, como Docker. E aí você pode dar um Docker Pull e baixar de lá do repositório oficial a imagem do Redis. Bom, isso se você quiser brincar um pouquinho na sua máquina.
Após a instalação, você vai ter disponível aí uma ferramenta que provavelmente vai vir junto, chamada Redis CLI. A Redis CLI é o cliente de linha de comando do Redis que você vai usar para se conectar ao Redis. O Redis tem dois binários, basicamente, muito importantes, o Redis CLI e o Redis Server. O Redis Server é o seu servidor, é o cara que vai ficar ali armazenando as informações, e o CLI é o que você vai usar para administrar ou para fazer testes. Nesse exemplo aqui, supondo que você iniciou lá o Redis Server, para você conectar com o Redis Server, você vai digitar na linha de comando Redis CLI, passando o seu IP, nesse caso aqui estou passando um localhost, a porta e a senha. Sendo que por padrão ele vem sem senha. Essa senha você configura lá no arquivo de configurações chamado redisconf, caso você queira. Tá. Eu dupliquei slide aqui, mas é exatamente a mesma informação. Não tem muita dor de cabeça, inclusive se você estiver rodando o Redis Server localhost, basta digitar Redis CLI ali no seu terminal e ele já vai autenticar, sem que você passe as configurações de acesso. Então, as palavras-chave dessa apresentação, digamos assim, são chave-valor, cache, pub/sub e backup. Eu chamei de palavra-chave justamente para fazer uma brincadeirinha com o que o Redis se propõe a fazer. Esses são os tópicos que vamos discutir de agora em diante. Tá. Como é que a gente usa o Redis? Supondo que a gente está autenticado lá pela CLI, não vai ter muito mistério. O Redis tem alguns tipos de dados. O tipo de dados mais simples que você vai encontrar nele se chama string, onde você vai passar o nome da sua chave, que é um identificador único, e o valor que você quer colocar nela. Nesse exemplo aqui, eu estou dando um set, ou seja, para guardar, passando uma chave aí chamada CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poderia ser qualquer valor, e passando o valor que é o nome do cara, o fulano de tal. Poderia ser qualquer informação. Feito isso, ele vai armazenar na memória, e se logo em seguida eu der um get por essa chave, ele vai me trazer exatamente o valor que ele está armazenando. Um outro tipo de dados é o tipo de dados hash. Esse tipo de dados é um pouquinho mais elaborado que o tipo string. Você tem aí a chave e tem múltiplos valores que você pode setar nessa mesma chave. Então, nesse exemplo aqui, eu estou setando o nome, o fulano de tal, um número 33 ali, que pode ser considerado, sei lá, a idade do nosso fulano, e um status ali aprovado. E ele persiste, essa informação. E se eu der um hgetAll, ele vai trazer para mim as informações que ele acabou de persistir. Um outro tipo de dados também disponível no Redis é o lista. E no lista a gente vai justamente criar uma chave que pode receber múltiplos valores, só que sequencialmente. Você não precisa alimentá-los todos de uma única vez. Então aqui eu estou criando uma chave chamada material escolar e dando um lpush para inserir nessa chave o valor que eu quero colocar ali, por exemplo, caderno. Logo em seguida, eu insiro novamente um outro valor, lápis, na lista material escolar. E logo em seguida, borracha. Se eu der um lrange ali, ele vai me listar exatamente tudo que ele colocou. E, claro, a cada lpush que eu dou, ele vai me identificando quantos elementos já tem na minha lista. Isso pelo Redis CLI. Um outro tipo de dados, também possível de se usar, é o set. O set, ele é bem parecido com o anterior, o lista, só que em contrapartida, se eu quisesse adicionar ao lista elementos repetidos, eu conseguiria. No set,
isso não é permitido. Então, se eu tentar aqui, por exemplo, adicionar com sadd, que é o comando de adição, na lista material escolar, caderno, ele adiciona, primeira vez, ok. Supondo que isso não tem correlação com o slide anterior, é uma chave nova. Se eu quiser adicionar caderno pela segunda vez, ele não vai permitir que eu faça isso, porque esse elemento já existe na lista. Então, ele devolve ali 0, dizendo que não adicionou mais ninguém. Para elementos que não estão na lista, ele consegue prosseguir normalmente. E se eu der um smembers ali, que é o comando que vai me listar todos os elementos que estão na chave material escolar, ele apresenta os dados. Então, por enquanto, a gente só está brincando. Mas tem aqui mais alguns comandos úteis. Uma vez que eu criei uma chave, eu também posso deletá-la. Eu deleto essa chave com o comando del. Apenas passo o del e o identificador da chave e a remoção vai ser feita. Eu posso procurar por chaves usando um determinado padrão, por exemplo, usando o comando keys, e aí eu passo o começo da chave ali com um asterisco no final e ele vai listar todas as chaves que tem esse padrão, ou seja, que começam com CPF 12. Isso, se tivesse mais de um, seria apresentado em tela, aí, ou seria devolvido uma lista de resultados com as possíveis chaves. Uma outra possibilidade é usar o comando spire, quando eu estou definindo ali a chave, ou posteriormente também. Se eu usar o spire, depois que eu já defini a chave, eu posso identificar ali quanto tempo eu quero que essa chave permaneça em memória. Como o Redis é um banco de dados em memória, se eu não passar o tempo pré-definido, ele vai ficar lá, enquanto a instância do Redis estiver de pé. Mas, se você passar o spire ali com o identificador da tua chave e um tempo de duração, sendo que esse tempo de duração está em segundos, após esse tempo expirar, ele vai apagar a chave da memória e seus dados serão perdidos. Uma outra possibilidade é você reverter essa expiração que você acabou de setar, colocando o comando persist. Supondo que ali, na linha anterior, você realmente setou que a chave 1, 2, 3, 4, 5, 6 do CPF só tem a duração de 10 segundos, mas você se arrependeu por alguma lógica de negócio e agora você quer reverter esse processo. Use o persist, passando o nome da chave, e normalmente ela vai continuar permanecendo em memória. Isso se ela não foi apagada ainda, né? O prazo não pode ter sido expirado. Para verificar se a minha chave ainda tem um tempo até a expiração, eu posso usar o TTL, que vai me mostrar o quanto de vida útil ainda resta para essa chave expirar. Ela vai me mostrar esse valor em segundos, se eu não estiver enganado. Eu também posso renomear a chave. Ao invés de setar os valores em uma outra chave, eu apenas renomeio usando o comando rename, passando o novo nome para a chave que eu quero referenciar. E eu posso também usar um type para identificar a qual tipo pertence essa chave. A gente viu que tem os tipos listas, hash, set, string. Então, caso eu tenha uma dúvida, supondo, eu posso buscar essa informação usando o type. Tá, mas o Redis não serve só para cache. Uma outra coisa bastante interessante que ele faz é a parte de mensageria. Então, supondo que você tenha uma aplicação mais distribuída, ainda no cenário de e-commerce, que é mais fácil de imaginar, imagine que um cliente do teu e-commerce está lá e acabou de clicar confirmando a compra. Se sua aplicação está distribuída, você provavelmente queria notificar aí um outro módulo do teu sistema que isso aconteceu.
Por exemplo, você quer notificar o sistema que envia e-mail que o usuário confirmou a compra, quer notificar o sistema que gera o boleto que o usuário está ali confirmando a compra, e quer notificar, por exemplo, o sistema de estoque que um pedido de compra foi feito. Então você envia essa mensagem para o Redis e o Redis cuida de distribuir essa mensagem para as demais aplicações. Só que tem algumas coisas que você tem que ficar atento. Quando o cenário é pub-sub, a gente chama a aplicação publicadora da mensagem de publisher, as demais que vão escutar essa mensagem, que vão receber de subscribe, e a comunicação se dá via tópico ou canal. Só que o Redis, ele não vai te garantir que essa mensagem realmente foi consumida por alguém. Então, se você publicar a mensagem em um tópico que não tem ninguém escutando, é um problema seu. Você que tem que cuidar de garantir que suas aplicações estejam ali disponíveis para pegar o resultado dessa mensagem quando ela chegar no Redis. Então, aqui eu tenho um exemplo muito simples, dando um publisher numa notícia, sendo que essa notícia aqui é um tópico. Eu acho que eu inverti os slides. Inverti, sim. Primeiro eu crio o tópico. Eu me sobrescrevo nesse tópico, na verdade. E após isso, eu vou ficar aguardando uma mensagem. Quando eu sobrescrevo nesse tópico, esse tópico já é automaticamente criado lá internamente no Redis, tá? Então, voltando aqui ao slide anterior, quando alguém vai lá e publica nesse tópico, esse carinha aqui que está sobrescrito e aguardando mensagens vai receber uma notificação. E aí, claro, você pode executar uma lógica de negócio com essa notificação. Eu estou usando como exemplo aqui o Redis CLI, mas você tem conectores aí para quase todas as plataformas, quase todas as linguagens. Eu já vi que tem para PHP, para Java, para Node, para .NET. Então, ele é agnóstico de tecnologia, de certa forma. Você consegue se conectar com o banco tranquilamente, sem grandes problemas. Só que se você, por um acaso, tropeçar no fio do seu servidor e ele desconectar, você perde seus dados. Isso está na memória. Uma queda de energia, por exemplo, significa que seu Redis ele vai perder tudo. É inevitável. Então, se você está preocupado em manter essas informações, o que eu acho que não deveria ser uma preocupação, já que o que você está fazendo é uma cache, você não está perdendo seus dados reais, você está perdendo sua cache. Se você ainda tiver isso martelando em sua cabeça, você pode dar um BG save. Primeiro você vai descobrir onde é que o Redis vai persistir essas informações, porque agora a persistência que a gente está falando não é mais a persistência em memória, é persistência em disco. E aí, se a gente der um BG save, ele vai gerar um arquivo binário lá no nosso disco, que a gente descobre dando um config getdir. E esse arquivo binário vai ser uma espécie de fotografia de tudo que está na memória no último momento. Tem uma janela de tempo que ele vai pegar. Então, isso é algo meio momentâneo, algo instantâneo. Não é a melhor solução se você quer manter o histórico de tudo que está chegando em tempo real. Porque se você quer manter o histórico como se fosse o log, aí você vai apelar para exatamente o esquema de log que existe internamente dentro do Redis. E aí você pode usar o comando bg write e off, que vai justamente forçar com que tudo que está na memória seja ali ressincronizado.
Claro, para que você faça isso, você tem que acessar uma pequena configuração dentro do arquivo e habilitar lá o Redis para que ele faça log por padrão de tudo que está chegando ali, seja mensagem, seja um, um novo tipo que você está definindo. E se você gosta de nuvens e não quer manter sua solução na sua máquina, isso é, na máquina do seu servidor, os provedores de nuvens, os três principais aqui, têm soluções compatíveis com Redis. A AWS tem o Elastic Cache, o Google Cloud tem o Memory Store e a Azure tem o Azure Cache, ambos compatíveis com Redis. Não são exatamente a mesma versão do Redis, mas eles têm seus padrões de compatibilidade. Se eu não estiver enganado, no Google Cloud, inclusive, ele só tem compatibilidade até a versão 5. Claro, o que eu falei até aqui, ele é replicável a qualquer tipo de versão. Desde as mais recentes, em que atualmente a gente está na versão 6, até as versões mais antigas, 2, 3, por aí vai. Bom, essa foi minha apresentação, bastante sucinta, porque, na verdade, essa é uma demo mesmo, uma introdução do que você pode fazer com Redis. Claro, ele tem muitos mais recursos que isso. Você pode trabalhar com clusters, você pode lidar com problemas um pouco mais complexos do que os que eu abordei aqui, mas eu acredito que a solução simplificada é a melhor, principalmente para quem está no começo, para quem está começando a entender como vai utilizar essa ferramenta. Porque eu defino o Redis muito mais como uma ferramenta do que como um banco de dados em si. Bom, eu vou tentar acompanhar aqui se tem perguntas no chat. Não sei, acabei não perguntando se vocês queriam me interromper, mas está em aberto aí no momento.